Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 25 de Programação Web. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo com borders e sombras e vimos também as propriedades border. Então, hoje, iremos iniciar o nosso estudo através das cores e opacidade. E aqui na introdução do nosso assunto, nós temos uma série de funcionalidades no que diz respeito à criação de mecanismos para definir a opacidade. E as duas propriedades CSS definidas neste módulo são Color e Opacity, que foi criada no CSS3. Propriedade Color destina-se à cor dos conteúdos textuais de elementos de marcação, e os seus possíveis valores são um valor hexadecimal, que nós já aprendemos o que é isso, certo? É um assunto que nós vimos em aulas passadas já. E as palavras-chave Transparent, Current Color e outras palavras-chave que no caso seria o nome de algumas cores, como Red, Blue, Green, certo? Então, observe a seguir declarações CSS típicas com o uso de cada um dos valores para a definição da propriedade Color. Então, aqui é possível perceber as cores sendo declaradas, certo? No caso aqui, podemos perceber que são em hexadecimal, aqui é em RGB, aqui é HSL, certo? E aqui temos palavras-chave Transparent e temos também o Current Color, que foi criado na CSS3. Hexadecimal e RGB. A representação de uma cor em notação hexadecimal começa com o símbolo hashtag, seguido de 6 números hexadecimais. A grafia dos números hexadecimais é insensível ao tamanho da caixa, isto é, letras maiúsculas e minúsculas são igualmente válidas. Então, o valor de uma cor hexadecimal é determinado compondo-se o número hexadecimal que representa a cor em 3 grupos de 2 números hexadecimais. Essa estrutura para o número hexadecimal é denominado tripleto hexadecimal. Cada um dos 3 grupos representa as cores vermelha, verde e azul, respectivamente, que entram na composição final da cor. A abreviatura em inglês para vermelho, verde e azul é RGB. Por quê? Porque significa Red, Green e Blue. Então, cada grupo de 2 números hexadecimais é representado por um byte, que por sua vez é capaz de armazenar o número na faixa de 0 a 255 em notação decimal, ou 00 a FF em hexadecimal, ou ainda em porcentagem na faixa de 0% a 100%. Então, as cores vermelha, verde e azul, no caso RGB, que se combinam para formar a cor final, são também chamadas de componentes da cor. Então, cada um dos componentes da cor entra com uma intensidade que varia da cor preta, representada pelo decimal 0, hexadecimal 00, ou 0 em porcentagem, até a cor branca, que é representada em 255 pelo número decimal, FF em hexadecimal, ou 100 em porcentagem. Então, aqui nós temos uma sintaxe, certo? Para a declaração de cor, certo? No caso aqui nós temos a hexadecimal, RGB e a porcentagem. Propriedade Opacity. Destina-se a definir a opacidade ou transparência de um elemento e seus elementos descendentes e bordas. Um valor possível para esta propriedade é um número compreendido entre 0 e 1. O valor 0 representa a transparência total e o valor 1 representa a opacidade total. Então, se tivermos um valor 0,9, significa 90% opaco ou 10% transparente. Então, aqui nós temos este código aqui, para exemplificar uma declaração típica de propriedade opacity. Então, aplicar opacidade em um elemento faz com que todos os seus elementos filhos herdem o valor da opacidade aplicada. Então, aqui considere o texto de um parágrafo inserido em um div, como mostrado a seguir. Então, aqui nós temos um código, certo? E o texto dos 2 parágrafos herdará a opacidade. A regra de estilo que define a opacidade para P.1
faz com que o texto tenha opacidade 0,5 vezes 0,5, resultando em 0,25, certo? No caso, está bem representado aqui. E a regra de estilo que define a opacidade de P.2 não produz nenhum efeito, pois não é possível aumentar a opacidade herdada, somente diminuí-la. E aqui nós temos as fontes, que são definidas em CSS e podem ter duas origens: fontes instaladas no sistema operacional do usuário ou fontes instaladas em um servidor remoto que são baixadas para a máquina do usuário quando a página é carregada. Então, o mecanismo CSS de aplicação de fontes busca informações sobre fontes instaladas no sistema operacional diretamente instalada na máquina do usuário, mas para fontes armazenadas em servidor remoto, as informações devem ser fornecidas com o uso da declaração CSS @fontface. Fontes instaladas em servidor remoto são chamadas e conhecidas como webfonts. Então aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês me digam quais as propriedades CSS que definem cor e opacidade. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo com cores e opacidade e introduzimos o estudo do assunto fontes, que nós vamos nos aprofundar na próxima aula, certo? Então aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula!